Eu vou convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias em Mateus capítulo 1, verso 18 a 25. Mateus capítulo 1, verso 18 a 25. Irmãos, a gente vai trazer, a partir de agora, várias mensagens sobre o Natal. Natal, também passando para o Ano Novo, a gente vai trazer várias mensagens referentes ao Natal. E hoje, então, a gente vai fazer essa primeira mensagem. Mateus capítulo 1, verso 18 a 25, está ali. Então, não precisa abrir no celular, ok? A palavra do Senhor, então, diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, pelo intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Muito bem, irmãos, uma das perguntas é o seguinte: qual será o real sentido do Natal? Eu vejo muitas vezes esse texto sendo pego, para falar de festa, para falar do Natal, para falar de alegria, para falar, de um monte, para defender a ideia de um Natal, pagão, mas para defender a ideia como sendo um Natal cristão. E a pergunta é: qual seria o verdadeiro sentido do Natal? Sei que todo mundo está ansioso, para que chegue o Natal. Mas qual é o verdadeiro sentido do Natal? E quando Mateus, ele escreveu esse texto, na época que ele escreveu, para quem ele escreveu, será que ele estava preocupado com as festas? Será que ele estava preocupado com os presentes? Será que era isso que ele queria dizer? Olha, viu, eu vou escrever algo para vocês todo ano comemorar, através de uma festa, o nascimento de Jesus. Não importa que tenha Papai Noel, não importa que tenha árvore de Natal, pisca-pisca, bolinhas, guirlandas. Uma vez eu fiz um livreto sobre os símbolos pagãos do Natal, E como esses símbolos foi trazido para dentro da igreja, E é assustador, irmãos. É assustador. Mas será que Mateus estava preocupado em dizer assim: olha, eu vou escrever algo para vocês,
para que vocês tenham uma festa, para que vocês tenham uma comida, para que vocês tenham um dia de descanso. Será que essa foi a preocupação? Irmãos, só lembrando que quando Mateus ele escreve, não só Mateus, Marcos, Lucas, os três, e mais Paulo, Pedro, Tiago, João, o autor de Hebreus, quando eles vão escrever o seu evangelho 30 anos depois da morte de Jesus. Então, tenta colocar na cabeça isso. Eles, 30 anos depois que Jesus morreu, havia uma tradição chamada tradição oral, aonde o evangelho era exposto, mas não havia nada escrito sobre o nascimento, nada de Jesus. 30 anos depois, ou seja, Mateus escreve entre o ano 60 a 70, ele escreve por causa de um problema. Aliás, eles escrevem por causa de um problema que estava surgindo. E o grande problema que estava surgindo é que algumas pessoas estavam defendendo a ideia de que para ser salvo você não precisa de Jesus. Você só precisaria cumprir a lei. E outros estavam defendendo a ideia, dizendo assim, mas nós não somos judeus, nós não precisamos cumprir a lei. E aí havia um outro grupo dizendo assim, espera aí, Jesus morreu há 30 anos atrás, e de fato, quem é Jesus? Será que Jesus realmente ele era divino? Será que realmente Jesus era o Filho de Deus? Não, mas a gente sabe que Jesus ele era filho de José e Maria. Então Jesus não pode ser o Filho de Deus, porque ele nasceu de José e de Maria. Então, se Jesus era humano, nós não precisamos dele para a salvação. Jesus era apenas um modelo a ser seguido, mas não o Senhor e Salvador. Então, essas perguntas, quem é Jesus? E por que Jesus é o Salvador? E Jesus ele veio salvar do quê? Essas perguntas eram o que estavam sendo feitas na época de Mateus, Marcos, Lucas, Pedro, Tiago e João, e assim por diante. E por causa dessa dúvida de quem era Jesus, é que os 3 evangelistas vão escrever os 3 evangelhos. Um para cada povo. E também, um pouco antes, Paulo vai escrever algumas das suas cartas para falar de Jesus. Pedro, Tiago, Pedro e Tiago, eles também vão escrever para tentar explicar que Jesus não era um simples homem, perfeito, mas um simples homem. Mas quem era Jesus? E trazer na mente das pessoas a necessidade de crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, o nascimento de Jesus que é apresentado como desafio, dizendo, você precisa aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, porque sem Ele você vai para o inferno. E aí, irmãos, eu queria então nessa noite apresentar 3 pontos que falam sobre Natal, a esperança para os perdidos. Natal, a esperança para os perdidos. E a primeira coisa que nós vemos que Mateus queria apresentar através dessa mensagem, desse texto, ou através do seu evangelho, é que Mateus ele queria revelar para esse grupo de pessoas que estava duvidando de quem era Jesus, ele queria revelar a origem, a natureza e a essência de Jesus. Mateus ele está preocupado em dizer, eu vou dizer para vocês
Quem é Jesus? Da onde Jesus veio? Qual a sua origem? Qual é a sua natureza? Quem de fato é Jesus? Por que vocês estão duvidando que Jesus é o Filho de Deus? Por que vocês acham que Jesus é apenas filho de José e Maria? Eu quero provar para vocês que Jesus, Ele é o Deus encarnado. Então, qual é o sentido de Natal? É tentar mostrar para as pessoas que elas precisam receber Jesus como seu Senhor e Salvador. E aí, irmãos, a primeira coisa que chama a atenção é que, nesse primeiro ponto, Mateus ele procura apresentar dois fatos importantes. Primeiro, ele quer revelar que José, apesar de não ser o pai biológico de Jesus, foi de extrema importância para o nascimento de Jesus. Então, Mateus ele quer mostrar assim, olha, José não é o pai biológico de Jesus, não é. Mas ele foi de extrema importância para o nascimento de Jesus. E talvez vocês vão pensar assim, puxa vida, né? José era importante para a obra de Deus? Sim, irmãos, de extrema importância. Primeira coisa que o texto quer mostrar é que o nascimento de Jesus não foi fruto de uma relação sexual entre José e Maria. Ele quer deixar claro isso. E como ele quer mostrar isso? Ele vai mostrar isso no verso 18 e 25. No verso 18, ele vai dizer assim, né, que José e Maria estavam casados sem que tivesse antes coabitado. O que ele quer dizer? Ele está dizendo que Jesus não poderia ser filho de José, porque José e Maria, apesar de casados, nunca tinha tido relações, porque o casamento deles era só no civil. Eles ainda não tinham casado no religioso. Contextualizando, né? Eles tinham um acerto de casamento, eram casados, mas eles ainda não dormiam juntos. Então, ele não poderia ser o pai. No verso 25, traz uma palavra interessante. Ele diz assim: contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Se você prestar atenção na leitura, ele está dizendo o seguinte: José e Maria então ficou grávida, e José assumiu o casamento agora, porque ele era de extrema importância para esse ato, mas ele não a conheceu. Ou seja, ele não teve relação com Maria, enquanto Jesus nasceu. O que esse enquanto quer dizer, amados? Se alguém for professor de língua portuguesa, vai poder explicar melhor. O texto está dizendo, não, José não teve relações até que Jesus nasceu. Depois foi liberado. Depois eles foram felizes para sempre, até que a morte os separaram, né? Mas é isso que o texto está dizendo. O que Mateus está dizendo? Jesus nasceu do quê? Ele foi gerado através de um ato milagroso, que é o verso 23, a profecia de Isaías, que diz que a virgem daria à luz um filho. Então, Mateus quer dizer, de fato, José não é pai de Jesus, porque não houve contato físico até o nascimento de Jesus. Então, Jesus não poderia ser filho de José. Só que tem uma coisa, a importância de José para o nascimento de Jesus foi de extrema necessidade. Por quê?
Porque quando José ele casa com Maria, e ele assume agora religiosamente o casamento, uma vez que tinha sido feito no civil, ao nascer Jesus, a lei dizia que uma mulher, não importa de onde ela fosse, se ela casasse com alguém de Israel, da tribo de Judá, por exemplo, ela passaria a pertencer, por se tornar uma só carne com seu marido, ela se tornaria da tribo de Judá. Lembrando que Maria era parente de quem mesmo? Isabel. Isabel era de que tribo? Que eles eram sacerdotes? Eram levitas. Mas ao casar com José, ela passaria a pertencer por união à tribo de Judá. E no que isso é importante? Importante é que José agora, ele vai passar a sua linhagem da tribo de Judá para Jesus. E sabe por que isso é importante, amados? Porque, para provar, e isso está no capítulo 1, de 1 até o 17, a genealogia, a importância da genealogia, onde vai dizer que José, ele era filho de Adão, ele era filho de Abraão, ele era filho de Judá, e ele era filho de Davi. Ou seja, ele veio de Adão, de Abraão, de Judá e de Davi, para mostrar que José, ele pertencia a uma linhagem real, uma linhagem de reis, e que o Cristo que nasceria, ele seria de uma linhagem real, o herdeiro da linhagem real. Por quê? Porque Abraão, de Adão, nasceria aquele que iria pisar e esmagar a cabeça da serpente, a promessa do descendente que salvaria a humanidade. De Abraão, a Bíblia diz que dele nasceria o Messias, e através do Messias as famílias da terra seriam alcançadas, seria abençoada. Mas, irmãos, de Abraão, e depois Isaac e Jacó, vai nascer Judá. E Judá é o filho escolhido para nascer o Cristo. E havia uma profecia em Gênesis 49, nós não vamos ler, de que Deus prometeu que da tribo de Judá haveria reis e reis e reis, até chegar o rei dos reis, Jesus Cristo. Ele fala que da casa de Judá não cessaria o cetro, aonde haveria o rei. E quando o texto está falando que José é o pai de Jesus, ele está dizendo que Jesus, ele é o herdeiro do trono, que ele vai ser o rei. E aí, claro, o texto vai dizer que José é da tribo de Davi, aonde houve uma promessa que Davi era o rei segundo o coração de Deus, mas que viria um rei superior a Davi, e da descendência de Davi viria o rei dos reis, e o seu reino seria eterno. Estava falando de Jesus. Então, o que Mateus quer mostrar? Ele quer mostrar, olha, José, ele precisava casar com Maria. Por isso, quando Moisés, ele quis quando José, ele ficou sabendo que Maria estava grávida, ele, sendo justo e não querendo envergonhar, difamar Maria, mas na cabeça dele, ele não consegue aceitar a ideia de que a esposa está grávida, e não era dele, ele vai querer abandonar, divorciar dela, secretamente.
Aí o anjo aparece e diz: não, 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 você é importante. Você é de extrema importância, José, porque é você que vai passar essa linhagem real para Jesus. Essa parte humana, mas você não vai ser o pai biológico dele. É isso que Mateus está passando. Ele está dizendo: quem é Jesus? Jesus, ele não é filho de José, biologicamente, mas José, ao casar com Maria, ele assume a paternidade de Jesus, e por isso Jesus, ele passa a pertencer à tribo de Judá, e herdeiro do trono. A segunda coisa que esse texto vem revelar, a partir de aí, é revelar que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus. Agora sim, Mateus vai dizer: bom, eu vou tirar uma dúvida, Jesus não é filho de José, mas quem é o pai de Jesus? Biologicamente não, né? Mas quem é o pai de Jesus? Quem gerou Jesus? Aí ele vai dizer o seguinte, verso 18, ele vai dizer o seguinte: ora, o nascimento de Cristo foi assim, estando sua mãe desposada com José, sem que antes tivesse coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. O que o texto está dizendo? O que José está, que Mateus está dizendo? Ela era virgem, mas ela se acha grávida pelo... Quem é o pai de Jesus? Aí todo mundo vai falar Deus, né? Vai falar Deus, porque a gente vai ter dificuldade dentro da Trindade de falar Jesus foi gerado pelo Espírito. Mas tudo bem, não tem problema. Segunda coisa, né? Verso 20, diz novamente, nela foi gerado do Espírito Santo. E o que Mateus quer dizer para aquele grupo de pessoas que estavam duvidando? Ele estava dizendo, Jesus, ele é 100% homem, porque ele foi gerado no ventre de uma virgem. Mas ele é 100% Deus, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Esse é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. É o Deus na terra. É o Deus que se fez homem. Por isso Jesus, ele é 100% Deus. Não é 50% não, irmãos. Ele é 100% Deus e 100% homem. Essa é uma doutrina defendida, né, pelo cristianismo. Aí a segunda coisa, que é mais simples, mais rápido, é que quando Mateus está apresentando o que ele quer apresentar como Natal, como esperança aos perdidos, é que ele quer deixar claro a todos, né, que tudo aquilo que havia acontecido era o cumprimento de uma profecia bíblica. É o verso 22 e 23. Então, o que Mateus está chegando para aquele grupo dizendo assim, viu? Por que isso é novidade para vocês? Por que vocês estão questionando se Jesus ele era filho de Deus ou filho de José? Por que vocês estão surpresos? Às vezes nós vemos ainda pessoas que são ateus, elas questionam dizendo assim, não dá para acreditar que Jesus ele foi gerado do Espírito Santo, não dá. Eu vou dizer, amados, tem muitos cristãos dentro das igrejas que ainda têm dúvida. E o texto ele vem pegar no pé e vai dizer, mas por que vocês estão admirados de eu dizer isso? Por que vocês estão colocando em dúvida isso?
Mas eu quero mostrar para vocês que vocês não deveriam ter ficado surpreso. Por quê? Porque há 700 anos, mais ou menos, um profeta, considerado um dos grandes profetas, profeta maior, chamado Isaías, no capítulo 7, verso 14, ele já havia dito que isso iria acontecer. Ele já havia dito que o nascimento de Jesus seria dessa forma. E aí no verso 23, Mateus vai citar, 22, 23, Mateus vai citar dizendo assim: ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O que Mateus está dizendo? Por que vocês estão surpresos? Por que vocês estão colocando em dúvida, né? Aquele grupo de pessoas. Isaías não profetizou isso há 700 anos? E outra, amados, não foi profetizado isso para Adão? Não foi profetizado isso para Noé? Não foi profetizado isso para Abraão? Não foi profetizado isso para Davi, para Moisés? Não foi profetizado isso pelos profetas maiores e menores? Esses homens anunciaram o nascimento de Jesus, e Isaías procurou deixar bem claro que quando Jesus nascesse, ele seria 100% Deus e 100% homem, porque ele nasceria de uma virgem. E aí Mateus está dizendo assim: e por que vocês estão desacreditados? Ao ponto de eu ter que escrever para vocês algo que já tinha sido dito desde Adão, até Isaías, até os nossos dias. Então não tem como duvidar. Isso é falta de fé. E para terminar, quando Mateus ele quer apresentar o Natal como esperança para o perdido, ele quer apresentar a identidade de Jesus e a missão de Jesus. Ele quer apresentar duas coisas. Primeiro, agora ele vai dizer quem é Jesus. Mas depois ele vai dizer qual era a missão de Jesus aqui na terra. Para que a gente, entendendo, a gente possa comemorar o Natal. Amados, Natal sem esse conhecimento não é Natal, é paganismo. O Natal tem que ser comemorado dentro dessa visão de quem é Jesus e o que ele veio fazer. Então, a primeira coisa, quem é Jesus? Primeira coisa que Mateus vai apresentar, que esse Jesus, ele é o Rei dos Reis, esperado, que viria implantar o reino de Deus na terra. Então ele diz, quem é Jesus? Jesus é filho de José. Ele fala isso na genealogia. Quem é José? José é filho de Adão, é filho de Abraão, é filho de Davi, de Judá, né? De Davi. Quem é Jesus? Humanamente, por ele nascer em Maria, ou de Maria, ele é o Rei dos Reis, o herdeiro, o qual veio implantar um reino, e que nesse reino são chamados os verdadeiros convertidos para adorar e servir o Rei dos Reis em obediência e em verdade, adorando em espírito e em verdade, mas que fora do reino dele, ele não aceita qualquer tipo de coisas que não reconhece ele como sendo o rei que veio para salvar. E aí, amados, eu pergunto para vocês, até um certo período da história, ninguém comemorava o Natal. O Natal, ele surge através
se não me engano, é de um monge ou um bispo, que ele queria, havia uma festa chamada Festa do Satanismo, era a festa de todos os santos, de todas as divindades diabólicas, satânicas, que o ritual acontece até hoje, no dia 25 de dezembro. Quem assistiu Harry Potter falou sobre isso, né? E aí o que ele fez? Ele falou assim, o povo adora Satanás, o que nós vamos fazer? E o nascimento, e o culto, era o culto do nascimento, né? Do renascimento, tal, daquela coisa toda. E aí entra a história da guirlanda, pisca-pisca, amados, é uma coisa que não dá para falar hoje. E também não vou falar também não, né? Isso gera muita confusão. Nem vou falar. Mas aí, eu esqueci o nome dele, ele teve uma ideia. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos colocar o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, porque daí, no mesmo dia, aí nós vamos fazer o seguinte, que com o tempo, as pessoas vão esquecer do culto satânico, aonde se cultuava o maior bruxo que se vestia de vermelho, com aquele chapéu de bruxo, roupa vermelha, juntamente com os seus gnomos e doentes, que eram os espíritos das matas, aonde eles queriam entrar na casa das pessoas através de um portal, que era a guirlanda. Eu disse que não ia falar e estou falando, né? E aí, a ideia foi o seguinte, nós vamos fazer o culto no mesmo dia, com a intenção de que, com o tempo, as pessoas esqueçam do culto da bruxaria e começam a adorar a Deus. Como tudo que acontece, amado, sabe o que aconteceu? Houve uma confusão. As pessoas já não sabiam mais o que era cristianismo e satanismo, paganismo. E trouxeram o paganismo para dentro da igreja. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Eu trabalhei numa igreja, não vou dizer o nome da igreja, que quando nós chegamos lá, no Natal, um presbítero se vestia de Papai Noel. Aí nós sentamos com ele, dei o livrinho na época, ele olhou e falou, pastor, misericórdia. A gente não sabe mais, amados, o que é cristianismo, o que é paganismo. E aí, Mateus, ele quer dizer aqui, primeiro, Jesus quem é? Jesus ele é o rei esperado. Segunda coisa, quem é Jesus? Ele é o Emanuel. O que Mateus quer dizer é que Emanuel quer dizer a presença divina, a presença de Deus na terra. Ele está dizendo, pessoal, vocês não estão entendendo. Quem é Jesus? É Deus presente. É a presença de Deus na terra. Emanuel quer dizer Deus conosco, quer dizer Deus entre nós, quer dizer a presença divina de Deus na terra, a presença prometida. Jesus é Deus se fazendo presente no meio da humanidade, através do seu Filho, esperando que Jesus seja o Rei dos Reis, e que Jesus seja presente, que Deus seja presente através de Jesus, em cada coração, em cada vida. Outra coisa, Jesus Cristo é o Salvador. Amados, a palavra Jesus quer dizer, Jeová é quem salva. Eu não gosto da palavra Jeová,
Eu tentei explicar isso, não deu certo, né? Eu tentei explicar que na língua grega, hebraica, e na língua grega não tem a letra J. Não existe a letra J. Então, todos os nomes que era com J na Bíblia, ela é traduzida para o português com J, mas ela é o I, né? Por exemplo, Jesus e Jesus, e assim por diante. Então, não poderia ser Jeová. Mas vamos dizer assim que Jesus, ele quer dizer Jeová ou Yahvé, Jeová salva, é quem salva. Ele é o Salvador. Então, o que quer dizer Natal, amados? Que Jesus, ele veio para salvar. Jesus, ele veio para dar felicidade, para alegria, para ter um ano novo. Não, Jesus, ele veio para salvar. Se essa não for a finalidade dele, Natal não tem sentido nenhum. Se uma pessoa que comemora Natal, mas não entende a salvação, não tem sentido nenhum o Natal. E outra coisa, amados, quem é Jesus? Jesus, a sua missão é que Jesus, ele foi ungido para salvar. Eu termino aqui agora com o verso 21. Vou pedir para a Luana colocar o verso 21. Qual é a missão de Jesus? Capítulo 1, verso 21. Está aí. Ok. Ele dará à luz, ela dará à luz um filho, a quem lhe porá o nome de Jesus. Qual é a finalidade do Natal? Qual a finalidade de Jesus? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E irmãos, eu pergunto para vocês, qual era o pecado do povo de Israel? Isso aqui para fechar a conta. Qual era o pecado de Israel? Mateus escreveu para judeus. E quando ele escreve, diz: Jesus, ele nasceu para perdoar os seus pecados miseráveis. Jesus, ele nasceu porque vocês são pecadores. Mas quais eram os pecados do povo judeu naquela época? Oi? Não reconheceram Jesus. Primeiro, eles, por causa dos seus pais, eles caíram na idolatria e foram para o cativeiro. Segundo, eles foram para o cativeiro porque eles foram desobedientes e quebraram a lei de Deus. Essa lei só foi consertada depois de Jesus, a gente já viu isso. E terceiro, amados, porque esses haviam rejeitado o Messias. E continuava rejeitando Jesus. E eu pergunto para vocês hoje, o mundo, ele aceita ou rejeita Jesus? O mundo rejeita. E se o mundo rejeita, como que o mundo pode comemorar o nascimento de um rei, do qual eles não pertencem? É a mesma coisa que eu falasse assim, pessoal, o rei Charles vai fazer aniversário amanhã. Nós vamos fazer uma festa, um feriado para comemorar o aniversário do rei Charles. Mas aí a dona Lourdes vai dizer assim, mas pastor, o que nós temos a ver com o rei Charles? O rei Charles é lá rei da Inglaterra. Eu falei, mas ele não é rei? Ele é rei. Vamos comemorar o aniversário dele? Não faz sentido, nós somos brasileiros. E aí você vai pegar para o mundo assim, vocês vão comemorar o aniversário de um rei que não é rei de vocês, ele é rei por direito. Mas vocês não reconhecem Jesus como Rei, Senhor, Salvador? Não faz sentido o Natal para quem não pertence ao reino de Deus. E aí, irmãos, eu faço uma pergunta. Jesus, ele veio salvar, por quê?
Porque a salvação, ela é 100% de Deus. É chamada de monergista. A salvação não parte do homem, parte de Deus. Quando Jesus ele veio, Deus se fazendo presente, ele veio salvar, porque nós não somos capazes de nos salvar através da nossa religião, da nossa igreja. Jesus ele veio nos salvar porque nós, como pecadores, e temos uma natureza depravada, não conseguimos nos livrar da nossa depravação. Jesus veio salvar, por quê? Por causa de que nós não nos salvaríamos a nós mesmos. Então o Natal, ele representa Jesus, salvando os pecadores dos seus pecados. E como que você vai comemorar o Natal esse ano? Vou deixar vocês pensarem. Vamos fechar nossos olhos? Senhor Deus, nós sabemos, ó Pai, que a grande preocupação nesse texto foi mostrar quem é Jesus, a sua missão. Mostrando que o nascimento de Jesus foi de extrema necessidade, de extrema importância, porque sem esse nascimento, não haveria um rei dos reis, não haveria o Deus Emanuel, não haveria salvação para a humanidade. E nós sabemos, ó Pai, que o grande propósito do nascimento de Jesus, é que Jesus ele veio salvar a todos nós, dos nossos pecados. Por isso não faz sentido comemorar o Natal como uma festa pagã, sem abandonarmos os nossos pecados, sem reconhecer que precisamos de um Salvador, precisamos ser lavados e purificados no sangue de Jesus. Pai, que nesse Natal possamos olhar para essa necessidade. Nós precisamos de alguém que nos liberte dos nossos pecados, que nos salve pela sua graça e sua misericórdia, e que nos coloque num reino, aonde seremos obedientes, e serviremos, sem restrição, obedeceremos a sua palavra, e dessa forma, estaremos prestando a nossa verdadeira adoração, àquele que nasceu, cresceu e morreu para nos salvar, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém.